Que toca notícia. Estúdio CBN. Agora são 3h19. Um dos principais produtos do Brasil, principalmente para exportação, mas para o agronegócio de maneira geral, é a soja, né? E Campinas cedia o Congresso Brasileiro de Soja. Entre os primeiros trimestres do ano passado e desse ano, os preços relativos da cadeia da soja e também do biodiesel, né, o combustível feito a partir de materiais fósseis, né, materiais não fósseis, subiram 6,62%. A gente vai conversar agora com o Fernando Henning, que é o presidente do Congresso Brasileiro de Soja, que acontece na Embrapa, aqui em Campinas. Fernando, muito boa tarde, bem-vindo ao Estúdio CBN, obrigado por nos atender. Boa tarde a todos também, muito obrigado pelo espaço aí. A gente que agradece. Bom, nesse congresso a gente está falando aí de números importantíssimos para o agronegócio brasileiro que puxam empregos, puxam exportações, são aí um dos principais pilares da agricultura, do agronegócio e, claro, da economia brasileira. Exatamente. O evento, então, está sendo um evento de 4 dias, né? Sediado aqui em Campinas, no Expo Dom Pedro, com aproximadamente 2.000 participantes, e aí nós tivemos diversos patrocinadores, expositores e principalmente delegações internacionais que vieram para o nosso evento, principalmente os chineses, tal qual você falou aí em relação à exportação, né? Um dos nossos principais clientes está aqui participando, vendo o que a gente está discutindo durante esses 4 dias, né? Nesse evento tão especial para nós, que é a 10ª edição do Congresso Brasileiro de Soja e Mercosoja 2025, né? Então nós também temos aí os nossos irmãos do Mercosul aqui e principalmente comemorando os 50 anos da Embrapa Soja, que é a promotora do evento. Fernando, boa tarde. E o Brasil, ele é o maior produtor mundial de soja, né? Foram mais de 169 milhões de toneladas produzidas nesse ano já, levantamento feito no mês de julho, isso até agora, né? E sendo o maior produtor mundial, claro que a gente exporta também a soja, inclusive para os Estados Unidos, que produz bastante também, mas que compra a nossa produção. E claro, a gente sabe que existe uma preocupação agora no agronegócio com o tarifaço que foi anunciado pelos Estados Unidos. Isso já é debatido entre vocês nesse evento, e qual pode ser o impacto disso para o mercado brasileiro em relação à produção de soja? Isso foi um dos temas base aqui do nosso evento, né? Até se vocês forem olhar no nosso conteúdo aqui, nós temos muito essa questão da relação Brasil-China, sob a ótica da geopolítica, sob a ótica de um mercado enorme que é esse corredor de exportação do grão, mas também de pensando para não ficarmos tão reféns assim, em como que nós podemos diversificar e atender, por exemplo, as necessidades de alguns nichos de mercado que têm um valor agregado altíssimo, tal qual, por exemplo, os biocombustíveis, né? A própria soja baixo carbono também. Então, tudo isso foi falado aqui. Em relação ao que você falou do tarifaço, né? Nós tivemos uma palestra no primeiro dia falando sobre esses aspectos gerais da geopolítica, e aí ficou mensurado assim, em números assim, quais seriam os potenciais impactos não só para a cadeia de grãos de soja, mas para o geral. Uma das cadeias que, assim, digamos, será menos atingida pode ser a da soja num primeiro momento. Outras, como por exemplo, peixes, cafés, né? Isso aí sim, se já sentem o susto assim, já de bate pronto, né? Eu estou analisando o mapa aqui, Fernando, já para os Estados Unidos, esse ano já tinha caído 94%, né? 27 toneladas de soja exportada para os Estados Unidos, mas esse crescimento da China que você já citou, e um outro país aqui, o único que caiu foi o Japão, né? Porque no resto a gente está vendo aqui para a Oceania subiu bastante, para a Europa subiu bastante, né? Mais de 101 toneladas de soja, 184% de crescimento. Tem também comércio com a África, e aí eu queria saber
Isso com os Estados Unidos até deixando de importar, ou importando menos por causa do preço da tarifa, se o mercado interno do Brasil também acaba tendo um abastecimento maior, se a gente pode ter o agronegócio nacional, que já é muito forte, ficando ainda mais forte com mais soja sendo comercializada aqui dentro do próprio país. Hoje a gente tem assim uma cadeia, e principalmente produtores que são verdadeiros profissionais, né, no negócio. Então, hoje, com certeza, a gente vai ter que fazer num primeiro momento, se reorganizar, mas é como eu falei, nós já estamos enxergando oportunidades dentro dessa dificuldade. Tal como nós tivemos aí algumas coisas que impactaram, por exemplo, ferrugem da soja, né? Nós já estamos também antevendo algumas ações para que a cadeia em si sinta menos e, principalmente, aqueles nichos de mercado que às vezes ficavam num segundo plano, num segundo foco, que os produtores comecem a explorar isso já de uma maneira bem mais assim imediata. Então, isso é algo que durante os 4 dias de evento muito se falou disso. Aqui nos nossos corredores, a principal, eu sempre brinco, acho que a principal herança de um congresso como esse, que é o maior fórum técnico científico da América Latina, é promover esse debate, essa network. É pegar o produtor, colocar junto com um formador de opinião do agro, colocar junto com a iniciativa privada, com estudantes, com pesquisadores, com professores e vamos lá, vamos desenhar juntos estratégias para a gente poder antever essas dificuldades. Pois é, até porque os próprios produtores, às vezes, assim como nós que estamos avaliando aqui os números, o que foi passado pra gente, nós não temos 10% da noção da variedade que a soja pode funcionar no mercado aí nacional e internacional, né? Tem muita coisa que pode ser feita com a soja, como você até explicou em algumas respostas, né? Exatamente, e principalmente essa questão hoje, uma soja baixa em carbono, o quanto ela pode monetizar, o quanto que isso impacta, por exemplo, nos números de sustentabilidade para o nosso país, que lá fora repercute daí muito positivamente, isso tudo é algo que hoje a cadeia ela olha, ela solicita esses dados de fontes fidedignas, porque o produto soja sai com esse diferencial, ele sai, digamos assim, com aquele selo que vai ter um diferencial, vai ter um apelo comercial totalmente diferenciado. Fernando, hoje o grande comprador da soja do Brasil é principalmente a China, né? Quando a gente fala da soja que ela é exportada, e para esses países para os quais o Brasil exporta hoje, quais são os principais usos também da soja? A gente consegue mensurar isso? Hoje assim, a nossa indústria, ela está passando por uma grande revolução, principalmente em termos genéticos. Então, hoje eu te digo, aquilo tudo que estava na prateleira à disposição do agricultor até algumas safras atrás está totalmente diferente agora. Nós estamos passando por um momento aí, por exemplo, da edição gênica, de RNAi, de lançamento de cultivares que podem atender a vários nichos de mercado. Então, com certeza, todos esses números aí, eles vão passar por uma grande mudança, tá? Não vai ser apenas assim, vamos nos concentrar em exportar matéria-prima grãos. Não, nós vamos produzir algumas coisas diferentes, vamos, claro, continuar isso exportando um grão, mas ele vai ter uma qualidade diferente e, principalmente, um grão que vai ter um uso diferenciado, principalmente quando você vislumbra aí num horizonte muito curto, questão de biocombustível. Pois é. Eu iria justamente perguntar sobre o biodiesel, né, Fernando? Biocombustíveis também. Qual que é a importância do mercado de soja também para essa produção hoje, até aqui falando do Brasil também, não só dos países para os quais a gente exporta? Sim, sim. Hoje a matéria-prima soja para biodiesel, sem dúvida nenhuma, ela é uma verdadeira alavanca também para esse novo nicho de mercado, né? E não só para uso rodoviário. Também existem vários estudos aí de biodiesel à base de soja para combustível de aviação, inclusive, né? Então, pensa só o quão de valor eu vou conseguir agregar isso e um mercado que se abre, que hoje é totalmente inexplorado, né? Exato. E eu queria perguntar
Sobre outra situação, a gente, pouco antes de entrar no ar com você, Fernando, a gente fazia a previsão do tempo, né? Tempo muito seco. Agora esse período de inverno já tem a estiagem que é prevista. A soja, ela é um insumo, ela é um item, uma commodity que se adapta a diversos fatores climáticos ou pode-se ter problema com isso também nas safras? Assim, ó, com certeza, principalmente no nosso país, né, de dimensões continentais, clima tropical, seca, altas temperaturas são grandes limitadores. Aqui nesse evento nós tivemos 2 grandes momentos que eu gostaria de ressaltar em relação a essa tua pergunta, que assim, primeiro é a geração de cultivares, principalmente olhando essas novas técnicas de edição gênica para adaptar melhores essas condições, digamos, mais desafiadoras, né, que seria o estresse hídrico, ou seja, a falta de água. E junto com isso, toda uma cartilha, todo um número de recomendações em relação, por exemplo, ao manejo do solo. Nós somos um país que somos referência, por exemplo, no uso do plantio de sistema de plantio direto, que com certeza armazena muita água no solo, né? Então, assim, foi falado disso, mas também foi lançado aqui uma nova tecnologia, capitaneada pela Embrapa e outros parceiros, que é o zoneamento agrícola de risco climático, englobando nesse zoneamento os níveis de manejo, que impacta direto aí nessa questão de qual que é o teu sistema de produção hoje, o quão de água você está salvando, né, de acordo com as boas práticas. Por quê? Porque isso aí impacta diretamente no bolso do produtor, principalmente quando ele pensa em seguro agrícola. Então, todas as pontas estão sendo trabalhadas e olhadas, né? Desde a genética, do melhoramento, do manejo, até lá na fase final, num seguro agrícola. Quero agradecer ao nosso entrevistado, o Fernando Henning, presidente do Congresso Brasileiro de Soja, trouxe para Campinas aí produtores nacionais e internacionais para falar dessa commodity, né? A commodity é um bem primário, ainda uma matéria-prima que faz todo tipo de situação da alimentação ao combustível, tudo mais. Aliás, não falta alimento, né? Só para fechar, né, Fernando? Levar para o combustível não faz com que falte soja para alimentar, né? Exatamente, excelente ponto. Eu acho que é isso aí. A nossa visão é essa. A gente não vai priorizar uma outra cadeia e deixar a outra totalmente descoberta. Não é isso, não. Nós ainda temos, sim, que converter muita soja em proteína animal, né, em carne, né? Então, assim, a gente também tá sempre antevendo isso, né? E de acordo com os dados que foram mostrados aqui, o quão nós podemos aí agregar em produtividade, em expandir soja para a área onde você tem pastagens degradadas, podem ficar tranquilos que isso aí vai só agregar um nicho de mercado a mais. Fernando Henning, presidente do Congresso Brasileiro de Soja na Embrapa aqui em Campinas, muito obrigado pela entrevista ao Estúdio CBN. Boa tarde. Boa tarde, obrigado. Um abraço a todos. Abraço. Um abraço. Agora 3h32.